A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 60, parte 1. Saúdo-vos, como é habitual, com a minha alegria, com a minha paz, essa mesma paz que me vem de Jesus. Ele é a nossa paz. O Jesus histórico, obviamente, e não o Cristo em que depois tentaram transformá-lo. Ao saudar-vos com a minha paz, abro também o programa nesta primeira parte com uma pergunta, como é habitual. A pergunta que vai iluminar toda esta reflexão durante a primeira parte do programa. A pergunta é assim: 100 anos depois do armistício de 1918, que pôs fim à Primeira Grande Guerra Mundial, como ver-nos livres da terceira, hoje, sobretudo financeira? Esta é a pergunta que projeta luz sobre toda esta primeira parte. O grande acontecimento mundial, um dos grandes acontecimentos mundiais, que acaba de ocorrer nestes dias em Paris. 100 anos depois do armistício, há um encontro dos grandulas, de todos os mandões do mundo, dos chefes de Estado das grandes potências mundiais. Também algumas mais pequeninas, até Portugal lá esteve. O nosso professor Marcelo Rebelo de Sousa parecia um pigmeu no meio daqueles tubarões todos. Mas o que é certo é que esteve lá, discreto, como aos outros, mas parece que meio envergonhado. E depois, para poder aparecer, inventou lá umas coisitas para poder aparecer na televisão nacional, cá de Portugal. Enfim, mas cada um sabe as linhas com que se cose. Eu nunca eu faria um papel desses, de ir ali fazer de figurante naquela hipocrisia institucional, que é tudo uma hipocrisia. As TVs dos poderosos são propriedade dos poderosos, dos grupos financeiros, que fazem as guerras, precisamente os mesmos que fazem as guerras, e hoje, sobretudo, a guerra financeira mundial, que é a terceira grande guerra mundial, em que estamos todos metidos já, em curso, há bastante tempo, e cada vez com mais gravidade. Mas parece que nem nos damos conta porque não há tiros. Não há tiros, e como não há tiros, parece que não há guerra. Porque estamos ainda com uma concepção de guerra à maneira antiga. Não estamos com a concepção de guerra do terceiro milénio, que é muito mais mortífera, só que não faz esse cortejo de horrores, de sangue a correr pelas ruas. Mata de outra maneira. Pois as TVs dos poderosos que fazem as guerras mostraram os que estão hoje a fazer e a calcionar a terceira grande guerra mundial financeira, hoje financeira. Aparecem lá em Paris, todos juntos. A própria natureza parece que num protesto tremendo, gritante, a própria natureza encarrega-se de fazer chover torrencialmente naquele cortejo em que vão os fões do mundo. E então chove torrencialmente. Parece que a natureza se quer associar, já que não estão presentes ali as populações, muito menos as vítimas da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial. Os 10 milhões de mortos não estão ali presentes. Parece que nem referidos chegam a ser no discurso de Macron. Porque incomoda, só falar neles já incomoda. E, portanto, parece que os tornava, de alguma maneira, falar deles e então dizer os nomes de alguns, tornava-os presentes, porque quando se diz o nome, a pessoa fica presente. E então, para não incomodar, para não perturbar, mas a natureza associa-se e chora. A chuva torrencial são as lágrimas da natureza a juntar-se àquele cortejo e a protestar.
os mortos, os 10 milhões de mortos. Ouçam bem, é uma cifra terrível, 10 milhões de mortos. E depois os estropiados todos. E depois os traumatizados todos da guerra. Inclusivamente os milhares de portugueses que morrem lá. Porque também estiveram em condições degradantes que a gente tem visto em algumas imagens. Também estiveram horrivelmente presentes. Centenas, milhares de soldados portugueses que foram para lá tirados assim, sem preparação nenhuma, sem meios nenhuns para estarem à altura de um evento terrível como é a Primeira Grande Guerra Mundial. Coitados dos homens nas trincheiras, desgraçados, famintos, farrapados. Isto é algum mundo, isto é algum tipo de mundo que se apresente. E depois ainda se mostra isso. E vão lá os figurões. Não pode ser, temos que protestar. E então o céu de Paris associa-se com dor e com protesto, com lágrimas de chuva, chuva torrencial. E aqueles figurões, ao menos que aparecessem sem os guarda-chuvas, que apanhassem o banho, podia ser que as lágrimas da natureza os purificassem, os humanizassem. Porque de humanizar se trata. De humanizar as pessoas se trata. Porque quando não se é humanizado, fica-se bestializado. Fica-se bestializado, mesmo que vistam de forma elegante. E então o céu de Paris desfaz-se em lágrimas de chuva. Aparecem os figurões dos estados de hoje. E sucessores dos figurões de há 100 anos. Mas não aparecem os 10 milhões de mortos. E então continua-se a trilhar o caminho da guerra. O caminho da guerra, não o da paz. Os figurões que estavam lá estavam todos com a sua cabeça fora dali. Até Netanyahu estava lá, mas já estava a pensar que tinha de atacar os do Hamas. E até interrompe o tempo que ia lá estar, tinha programado estar lá, porque foi preciso ir a correr atacar os do Hamas. Quer dizer, parece que a expulsar, a tentar expulsar, a comemorar o fim de uma guerra. Parece que a não se querer mais guerra. E afinal, os figurões estão lá a pensar nas novas guerras que estão a fazer. Odeiam-se uns aos outros. E quem odeia mata. Pois bem, e o mais estranho de tudo é que no meio disto há uma igreja que tem um Estado. A Igreja Católica tem um Estado. O Estado do Vaticano. O Papa é chefe do Estado do Vaticano. Simultaneamente. Com vergonha eu digo, mas de facto o Papa é o chefe de Estado do Vaticano. E viram-no por lá? Viram-no a ele por lá? Ou alguém mandatado por ele? Algum bispo de França esteve lá? Alguém foi lá interpelar aqueles figurões do Estado? Alguém da igreja foi interpelar os figurões do Estado? Alguém foi lá dizer uma palavra em nome das vítimas? Não. Não há igrejas para isso. Todas as igrejas são feitas com os grandulas do poder. Grandulas são elas também, os seus líderes, os seus chefes, sobretudo. Ora bem, é urgente pôr fim a todo o tipo de guerras, quer sejam locais, nacionais, continentais, e, sobretudo, à Terceira Grande Guerra Mundial, que hoje é financeira e está aí em curso. Está aí em curso. Como é preciso pôr fim a todo o tipo de guerra. É preciso. Ou então não somos humanos. E como é que se vai conseguir? Permite-me sugerir-lhe 4 pistas. A primeira, converter as fábricas de armamento em empresas produtoras de vida.
Portanto, converter as fábricas de armamento que produzem armas que matam, instrumentos que matam, em empresas produtoras de vida, de bens de vida, que promovam vida, e vida em abundância e de qualidade para todos os povos, sem exceção de ninguém. De nenhum nem nenhum indivíduo. Segundo, desarmar os Estados. Desarmar os Estados todos do mundo. Desarmar os próprios Estados. Acabar com os próprios Estados de todo o mundo. Porque o Estado é poder. Portanto, desarmar os Estados. Transformar os Estados em órgãos de sábias e sábios em cada país, maioticamente religados aos respectivos povos. É outra via para a paz mundial. Portanto, desarmar os Estados, converter, acabar com os Estados como eles existem hoje e convertê-los em órgãos, que já são organismos vivos, órgãos constituídos por sábias e sábios, maioticamente religados aos respectivos povos de cada nação. Depois, terceiro, decapitar, assim, decapitar que é cortar a cabeça. É cortar a cabeça. Decapitar, portanto, cortar a cabeça, não é aos capitalistas, ao grande capital. Cortar a cabeça ao capital como quem corta a cabeça a uma víbora. Decapitar é isso, é cortar a cabeça. Na cabeça é que está tudo. Cortar a cabeça a essa víbora, que é o grande capital, que é o pai de todas as guerras. E decapitá-lo, antes de mais, onde? Decapitá-lo, antes de mais, nas nossas próprias mentes, consciências, onde ele está alojado. Isto é o mais difícil. É o mais difícil, mas o mais necessário. É, de certa maneira, o primeiro passo. Dado este passo, os outros vêm por acréscimo. Decapitá-lo aqui, na mente de cada uma, de cada um de nós, individuais e povos. E também decapitá-lo até na mente e consciência dos próprios pobres, porque também são pobres, mas com ambições de ser ricos. E não se pode. Para poder haver paz, não pode haver riqueza acumulada e concentrada, é impossível. Portanto, para não haver, decapitar na mente de cada pessoa, matá-lo aqui, que é para nós nunca querermos ser essa fauna de ricos, de criminosos. E, finalmente, quarta medida, decretar para todo o mundo que acumular riqueza é pecado. Acumular riqueza é pecado. Tem que se decretar isso. Acumular riqueza é pecado. E assim, com estas 4 linhas de orientação postas em prática, pode iniciar-se um grande caminho para a paz mundial. Vamos a isso. Porque é imperioso, é urgente. E a nossa atualidade, os povos do mundo, estão a exigir-nos estes passos. Demo-los com audácia, com sabedoria e, sobretudo, com muita alegria. O meu abraço e até já.